Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático mais uma vez. De novo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre espaços vetoriais. Então a ideia para esse vídeo aqui é dar uma introdução bem rapidinha, sem fazer muita coisa, tá? Eu só vou passar a definição mesmo. Se eu for querer falar da definição, falar de cada propriedade uma a uma aqui e depois for fazer exemplos, eu acho que vai acabar ficando um vídeo muito longo, então por hoje vai ser só definição mesmo, ok? Então tá, gente, o que nós vamos ter que considerar aqui para falar sobre espaços vetoriais? Primeiro, eu vou considerar K com esse símbolozinho aqui mesmo. Ele é um K usando a mesma ideia da notação que você usa para representar o conjunto dos números reais, sabe? O R com um risquinho do lado. Aqui é um K com um risquinho do lado, tá? Então, esse K, ele tem que ser um corpo. Claro, o que é um corpo em matemática, pessoal? Eu vou estar deixando aqui na tela definição de corpo, tá? Aí vocês pausam o vídeo e dão uma lida no que quer dizer isso. Mas basicamente, gente, um corpo ele vai ser um conjunto que está munido de duas operações e essas operações satisfazem algumas propriedades, tá? Então pausa o vídeo e dá uma lidinha aqui na definição que está aparecendo na tela, ok? Beleza, então fixado um corpo, eu vou considerar V um conjunto não vazio. E esse conjunto V, ele também vai estar equipado com duas operações. Mas claro, lá no corpo você tem um certo tipo de operação que você faz lá. Aqui nesse conjunto V, pode ser que essas operações sejam diferentes, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? Essas operações funcionam assim. Eu estou usando o símbolo usual de soma e de multiplicação, mas poderia ser outra coisa, tá? Eu poderia, sei lá, colocar aqui uma estrelinha, aqui qualquer outro símbolo, um asterisco, sei lá. Mas assim, gente, o que são essas duas operações aqui dentro do nosso conjunto não vazio V? Essas operações elas fazem o seguinte: a operação mais, que eu vou chamar de soma ou de adição, tá? Ela pega um par de elementos de V, então ela está pegando um parzinho XY, o X mora em V e o Y também mora em V, e essa operação vai transformar esse par em um novo elemento que eu vou usar o símbolo X mais Y para denotar ele, e esse cara está caindo dentro do conjunto V. A outra operação, que é essa aqui, que é aqui que mora a grande diferença entre o corpo e o espaço vetorial, que vai ser o espaço vetorial depois, né? É que essa operação, olha só como que a gente está fazendo ela. Eu estou pegando um par lambda x, só que o lambda ele já não mora no conjunto V. O lambda ele está no corpo, então eu estou pegando um cara desse corpo que eu fixei inicialmente, tá? Então eu estou pegando esse lambda e um certo x no conjunto V. Essa multiplicação que a gente vai chamar ela de multiplicação por escalar ou produto por escalar, ela está transformando esse par lambda x no elemento que eu vou denotar pelo símbolo lambda x. Ou aqui eu ainda poderia colocar o pontinho para indicar que eu estou fazendo a operação entre esses dois caras, tá? E esse lambda x, aonde que ele tem que morar? Ele tem que morar no conjunto V. Então, os ingredientes aí para definir o espaço vetorial estão dados. Um corpo, um conjunto não vazio, equipado com duas operações. Aí, pessoal, a gente vai dizer que esse conjunto V é um espaço vetorial sobre o corpo K, ou simplesmente um K espaço vetorial, se nesse conjunto V todas essas propriedades que eu estou listando aí são satisfeitas para essas operações definidas aqui. Vamos entender cada uma das propriedades, pessoal. A primeira propriedade que eu chamei de A1, eu coloquei A de adição mesmo, tá? Primeira propriedade de adição, ela diz o seguinte: que você fazer a operação de x com y e depois fazer a operação com z é a mesma coisa que você fazer primeiro o y com o z e depois pegar o x e operar com o resultado disso aqui.
Então, basicamente, o que ela está dizendo assim, esse parênteses aqui, rapaz, você pode tirar ele que não vai importar. Não importa a ordem que você fizer a operação de 3 elementos. Tá? Eu poderia operar o x com o z, pegar o resultado e depois operar com o y. Tanto faz, tá? Tem que dar a mesma coisa, eles têm que ser iguais. Essa propriedade aqui é o que a gente chama de propriedade associativa do espaço vetorial. A segunda propriedade diz que o x operado com y é a mesma coisa que o y operado com o x. Então você pode trocar a ordem na hora de fazer a operação, que o resultado da operação vai ser a mesma coisa. Ok? E claro, né? Aqui, essas propriedades aqui, elas têm que valer para todos os caras. Aqui eu estou tomando caras arbitrários no conjunto, tá? São genéricos, pode ser qualquer elemento que está lá dentro. Tá? Não pode acontecer assim, vale para alguns caras, mas não vale para outros. Não, tem que ser para todo mundo. Okay? Essa segunda propriedade aqui é o que a gente chama de propriedade comutativa da operação de adição lá no conjunto V. Terceira propriedade, pessoal. Essa aqui eu coloquei o cara meio disfarçadinho, mas vocês já vão ver quem que é ele, vai fazer bastante sentido, tá? A terceira propriedade diz assim, ó, que vai existir um carinha lá no conjunto V, tal que, quando eu faço a operação de qualquer coisa que mora lá no V com esse carinha, nada vai acontecer com essa coisa. Ou seja, para essa operação de adição, esse xi, esse carinha aqui, ele é neutro. Ele não altera, ele não faz nada quando você opera alguém com ele. Quarta propriedade. Para todo mundo que você pegar lá no conjunto V, vai ter que existir um cara que eu chamei de x'. Então, para esse x vai existir um x' também no conjunto V. Tal que quando eu operar o meu x com esse carinha aqui, o resultado tem que dar o elemento neutro que a gente viu na propriedade anterior. E as propriedades da adição seriam essas, meus amigos. Agora, a outra operação, essa multiplicação por escalar aqui, ela vai funcionar assim. Se você multiplicar o 1, já vamos ver quem que é esse 1, tá? Se você multiplicar o 1 por qualquer elemento do conjunto V, nada acontece, o elemento se mantém o mesmo. Tá, meu chapa, quem que é esse 1 aqui, cara? Eu não entendi. Gente, esse 1 aqui, aí vocês têm que pegar aquela definição do corpo lá e dar uma boa lida. Tá? Esse 1 aqui nada mais é do que o elemento neutro da multiplicação aqui no corpo. Tá? Cuidado, é no corpo, esse cara que mora no conjunto K. Tudo bem? É o elemento neutro do corpo. Que a gente usa, se você pensar, por exemplo, no conjunto dos números reais, quem que é o cara que é neutro na multiplicação? É o 1, né, cara? Segunda propriedade, galera. Ó, aqui eu estou considerando quaisquer lambda e ρ, são caras que estão no corpo, no conjunto K, e o x ele mora no conjunto V. Tá? A ideia aqui é assim, gente. Aqui eu estou fazendo lambda operado, multiplicado, por alguém que já foi operado com alguém no conjunto V. Aqui eu estou fazendo um cara do corpo por um elemento do conjunto V. E eu vou obter um cara que mora onde? Que mora no conjunto V, porque eu sei que essa operação faz com que o par seja transformado em algo que mora aqui no conjunto V. Okay? Aí o que a propriedade está me dizendo? Você pode simplesmente fazer a operação entre os dois carinhas do corpo e obter o que eles valem, obter um valor para eles. Tá? Aqui então eu estou fazendo a operação no corpo, tá? Diferente daqui, ó. Aqui eu estou fazendo a operação usando essa multiplicação aqui. Agora, essa aqui que está dentro do parênteses é a multiplicação lá do corpo, tá? E daí depois aqui eu estou operando o resultado com esse x agora usando essa. Então, gente, deem uma pensadinha aí de como que funcionam as operações, né? Tipo assim, você está fazendo algumas coisas no conjunto V, algumas no conjunto K, e aí depois misturando elas quando você faz esse tipo de operação aqui. Então, pausem o vídeo e deem uma pensadinha de o que está dizendo esse negócio aqui. Tá? Mas a ideia é assim, gente. Então, aqui está dizendo que eu posso ou usar só a operação para obter esse elemento aqui,
ou eu posso simplesmente fazer a operação no corpo antes e depois pegar o resultante disso e operar com o cara do conjunto V. Tá? Isso tem que valer para todo mundo. Tá bom? Terceira propriedade do produto ou da multiplicação por escalar. Se você tem para quaisquer lambda, ρ no corpo e x no conjunto V, se você fizer lambda operado com ρ, aonde que é essa operação? Bom, é lambda com ρ. Eles moram no corpo, então essa operação aqui é no corpo, tá? E depois eu pegar o resultado desse cara e operar com um x do conjunto V agora através dessa operação, é a mesma coisa que eu fazer assim, ó. Operar o lambda com o x através dessa operação, operar o ρ com o x através dessa operação e depois somar os resultados. Só que essa soma aqui, ela é da onde, gente? Essa soma agora é no conjunto V, é essa operação aqui. Então vocês estão vendo que é um negócio bem sutil, né, bicho? Não é uma coisa assim tão simples, é só isso, blá, blá, blá. É que assim, cara, às vezes a gente vai pegar uns conjuntos que são fáceis de mexer. Agora, pode ser que meu conjunto V seja alguma coisa um pouco esquisita. Por exemplo, poderia ser um conjunto de matrizes, aí que vocês têm que ficar ligados, né, em como que vai funcionar isso, né? E por fim, a última propriedade diz assim: se você pega um cara no corpo, um certo lambda, e x e y no conjunto V, e você for fazer a multiplicação usando esta operação aqui, por x mais y, notem que como x e y estão em V, eu estou usando essa soma aqui, essa adição. Isso vai ser a mesma coisa que você fazer o seguinte: operar o lambda com o x através disso aqui, operar o lambda com o y através disso aqui e depois somar eles através disso aqui. Ok, gente? Então, essas aí são as propriedades que definem um espaço vetorial sobre um corpo, tá? Lembra lá dos ingredientes, o que tu tem que estar considerando, como que essas operações funcionam, o que elas fazem, elas pegam elementos de onde e levam para onde. Tem que pensar nisso também. Então é uma aula assim que é para deixar vocês refletindo um pouco. Ah, é assim, então não é uma coisa assim que você vai só decorar as propriedades e acabou. Não, você tem que tentar filosofar em cima disso, digamos. Você tem que ver o que está dizendo, o que cada operação está dizendo, sabe? É esse tipo de coisa que vocês têm que ficar ligados, tá? Porque na hora que vocês forem fazer contas, pode ser que os conjuntos que estejam envolvidos aqui sejam coisas esquisitas de trabalhar. Por exemplo, pode ser matriz. O corpo pode ser o conjunto dos números reais, que é fácil de mexer, mas pode ser que sejam conjuntos complexos, que acaba ficando um pouco mais enrolado de fazer, complexo mesmo, né? E aí, gente, uma observação que eu coloquei aqui no final é, esse xi aqui, que a gente viu que era o cara que ele era neutro em relação à adição no conjunto V, a gente pode usar essa notação aqui, o zero, o índice V, para indicar, né, o elemento neutro, ou depois a gente vai ver que esse cara aqui também pode ser chamado de vetor nulo do espaço vetorial, ou eu posso usar simplesmente esse zero aqui, quando ficar bem claro quem que é ele. O x', que é esse cara aqui, que para cada elemento do conjunto vai existir esse outro elemento, tal que quando eu opero os dois caras eu obtenho o elemento neutro, esse cara é o que eu vou chamar de menos x, ou o oposto do x lá no espaço vetorial. Claro, essa propriedade está dizendo assim, cada elemento do espaço vetorial vai ter um oposto. Quando eu faço a operação entre esses dois caras, entre um cara e seu oposto, isso aqui vai ser igual ao elemento neutro. Usualmente a gente fala vai ser igual a zero, né? Mas enfim. Pessoal, só para concluir aqui, nessa parte dessas operações, eu vou colocar em vermelho o que é a operação aqui. Então, o que for operação aqui no corpo, eu vou colocar em vermelho, e o que for operação no V, eu vou colocar em amarelo, só para vocês
distinguirem melhor, tá? Daí vocês pausam o vídeo, dão uma olhadinha com bastante atenção. Então vamos lá. Aqui, galera, a operação é... Claro, quando eu falo operação em V, eu estou pensando em uma dessas duas aqui. E no corpo seria a multiplicação lá no corpo ou a soma lá no corpo. Tá? Então aqui eu vou ter... Isso aqui seria amarelo ou vermelho? Isso aqui é amarelo, porque eu estou usando essa operação aqui. Então aqui o pontinho é amarelo. Aqui é amarelo, aqui também é amarelo, porque é a operação que eu estou considerando aqui. Agora aqui vem a sacada, né? Essa operação aqui é vermelhinha, né? É o pontinho vermelho. E essa aqui, amarela. Tá bom, gente? Espero que fique mais fácil de entender fazendo essa corzinha aí. Beleza? Aqui, galera, qual é a corzinha da operação? Aqui é vermelho, porque tu tá fazendo lá no corpo. Aqui, amarela. Tomara que dê pra ver as cores. Aqui é amarelo, aqui é amarelo e aqui também vai ser amarelo, né? Você tá operando só no V desse lado aqui. Vocês veem que legal? Aqui você está fazendo conta lá no corpo, rapaz. E aqui já não envolve mais a conta no corpo. Vocês veem o quão interessante que é isso? Né? É uma loucura, né? É bizarro. Agora, aqui, o que está acontecendo nessas operações? Aqui é só no V, cara. Ó, aqui é no V. Ó, aqui eu estou usando essa. Aqui, essa aqui. Aqui também, né? Aqui é a operação da multiplicação do escalar pelo elementinho do V. Aqui também. E aqui também. Claro, pessoal, essas propriedades aqui, a P3 e a P4, vocês podem pensar nelas como distributiva, tá? Eu já vou falar do nome dos caras. Todo elemento que morar no conjunto V, quando esse V for um espaço vetorial, ou seja, todas essas propriedades já são satisfeitas, eu vou chamar esses elementos de vetores, tá? Então a ideia aqui é assim, gente. Aqui eu consigo distribuir o vetor em relação à soma dos escalares. Os caras que moram no corpo eu chamo eles de escalares, tá? E aqui é a distributiva do escalar em relação à soma dos vetores, né? Eu estou multiplicando esse cara aqui e esse cara aqui. Você pode pensar lá no chuveirinho, né? E por este vídeo aqui eu acho que seria isso, galera. Pensem bastante sobre isso que eu falei aqui. Vão pausando o vídeo aí para tentar entender melhor essas ideias que eu estou dando. E qualquer dúvida escrevam aí nos comentários. Eu posso elaborar alguma coisa escrita, digitada, assim que fique mais bonitinho e postar num site que eu tenho. E depois num próximo vídeo que eu fizer sobre o assunto, eu posso colocar o link para esse site ali onde vocês conseguem pegar uma explicação mais formal, digamos assim, digitada mesmo, escrito bonitinho no LaTeX. Bom, espero que aproveitem esse vídeo de alguma forma. Aproveite para se inscrever no nosso canal, aí eu vejo que eu não estou conseguindo inscritos. Enfim, galera, espero que eu consiga ajudar alguém com esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Até a próxima, um abraço.